Bem, nos estúdios da Rádio Nova Era, nós estamos recebendo aqui o professor William José Gonçalves, que é do município de Grandes Rios. Nós estamos numa série de entrevistas com pré-candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito de municípios aqui da nossa região. O professor William José já esteve aqui outras vezes, à frente lá do Lar dos Idosos do município de Grandes Rios, é conhecido aqui também na região, e ele participa com a gente hoje na condição de pré-candidato a prefeito do município de Grandes Rios. Até nós já comentamos sobre essa pré-candidatura do William José e hoje ele vem aqui nessa conversa especial, em uma conversa franca, direta com a gente aqui para falar sobre esse projeto, esse desafio de ser pré-candidato a prefeito de Grandes Rios. William, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Obrigado por nos receber aqui, a minha, seu Toninho Souza. E vamos seguir em frente. Vamos conversar um pouco sobre essa pré-candidatura e falar um pouco mais sobre o que vem pela frente. Agora, para quem está nos ouvindo e não conhece Grandes Rios, você poderia falar um pouco mais sobre a sua cidade, sobre Grandes Rios, até porque é por ela que o William está lançando aí a sua pré-candidatura. Exatamente. Berimbau, Grandes Rios, como o próprio nome diz, nós somos ali circundados, né? As nossas divisas têm 3 grandes rios, Rio Branco, Rio Vaí, Rio Alonso. Então é uma cidade que tem um relevo significativo, e aí isso vai apresentar um clima serrano, uma cidade muito bonita. Se você andar ali em Chicote, Ponte Nova, Rolete, Flórida do Ivaí, você vai ver que é uma cidade que tem uma beleza natural muito importante, né? Hoje nós temos aí, segundo o último censo, aproximadamente 5.641 pessoas na nossa cidade. É uma cidade aí que tem uma área territorial de 310 mil quilômetros quadrados. É uma cidade, como disse, muito bela, muito bonita, com muita água. E temos aí uma agricultura... Tem muito café lá ainda? Muito café, principalmente ali na região da Flórida do Ivaí, Ponte Nova, aquela região toda ali. No Chicote também, né? Naquela região como um todo. Aqui mais perto da cidade também, Vaizinho, um pouco ali para o Rolete, sentido cemitério, como o pessoal fala. Então tem bastante café. Mas também tem muito leite, né? É bastante forte. Nós temos um laticínio no distrito, temos um laticínio ali no centro da cidade. E isso também faz com que a cultura do leite, né? Esse trabalho com o leite seja bastante presente. E além disso tudo, nós temos também o gado de corte, né? Que é uma força da nossa cidade ali. Então tem alguns sitiantes, alguns proprietários, agricultores que trabalham com isso também, né? Com uma possibilidade de ampliação nesse sentido dessas culturas, piscicultura, pequeno agricultor, de um incentivo, de fazer um trabalho. Mas falando de Grandes Rios, é uma cidade abençoada, uma cidade de umas pessoas muito boas. Fazendo esse trabalho voluntário, a gente pode perceber o quanto a caridade, o bom coração, a boa intenção está presente na nossa cidade. E isso também, né, nos leva a fazer parte, né, de se lançar como um pré-candidato, acreditando, né, nas pessoas boas e em dias melhores para a nossa cidade, para todos, né, que lá estão, né? E eu acredito que é nesse sentido. E temos ali algumas empresas, né, no centro da cidade, no distrito ali do Ribeirão, no trevo sentido Ribeirão também. Mas é algo a ser trabalhado. Tem essa discussão da ponte do Rio Ivaí, que eu acho que chega até aqui também, né? As cidades ali vizinhas, Rio Branco, do outro lado do rio, Jardim Alegre, Vaiporã. É salutar? Oi? É importante essa ponte, né? Essa ponte ela vai trazer consigo um desenvolvimento. Nós podemos ampliar uma série de diversidades ali, tanto na agricultura, tanto também aproximar empresas, né? Diminuir essa distância, principalmente ali a Ivaiporã, que acaba sendo um centro de saúde, de educação, um polo também industrial. Então eu penso que vai aproximar bastante. E eu vejo também Grandes Rios como hoje é uma cidade que os acessos acabam sendo limitados, porque o acesso que você tem é um acesso, ou você vem de Rosário, Rio Branco, ou você vem aqui de Cruz Maltina, passando ali pelo João Vieira. Então esse acesso é um terceiro acesso, um importante acesso também, que pode estar se aproximando aí. Não sabemos com precisão quanto tempo leva, né, para sair essa ponte, mas eu imagino que o que a gente tem estudado, acompanhado, ela parece que nos próximos dias... meses, talvez, pode ser que a gente tenha alguma coisa nesse sentido. Mas ainda cedo,
Mas eu penso que o planejamento não é você pensar no hoje, né? É você tomar as decisões hoje e essas decisões vão refletir lá na frente. Então eu acredito que a gente pensa nas possibilidades e começa a pensar o que pode acontecer tendo ou não acontecendo aquilo que a gente imaginava. Eu acho que o planejamento ele trabalha com essas duas possibilidades. Grandes Rios, acho que todo mundo conhece lá o William José, mas você sabe que a campanha eleitoral, a pré-campanha, já é para as pessoas conhecerem melhor, né? Quem que é esse pré-candidato? Quem é da região também fica curioso. Tem o professor William, pré-candidato lá em Grandes Rios. Então fala um pouquinho sobre o William. Bom, eu acho importante falarmos aqui, Berimbau, eu sou neto de uma pessoa muito conhecida ali do bairro do Macuco, Pedro Retireiro, Pedro Leiteiro, casado com a dona Júlia. Então eu sou neto do Pedro e da dona Júlia. Os meus tios moram ali no Macuco, né, que é a família dos Costas. E do lado da minha mãe. Minha mãe é a Fátima, filha do Pedro, irmã do Dair, do Serginho, da Zilda, da Doraci, do Zé Margarida. Então uma família bastante grande ali do Macuco. E meu pai também era ali do Macuco, mas acabou mudando depois, lá mais perto do centro da cidade hoje, da família dos Gonçalves. Meu avô, por parte do meu pai, é o José Gonçalves, minha avó, a avó Maria, e a família do Gonçalves. E a minha avó, ela é irmã de uma pessoa bastante conhecida em Grandes Rios, que é o tio Zé Ribeiro, a família dos Ribeiro também, muito conhecida. Tiveram um envolvimento bastante grande na história lá de Grandes Rios, perto da década de 60 ali. Né? De 50 para 60 e depois de 60 também, década de 60, quando o café chegou e a cidade estava sendo desbravada também. Então, uma família bastante tradicional. Então, a nossa família é bastante conhecida, né? E sou casado com a Jaqueline, tenho 3 filhos, Rafael, Miguel e a Maria. Temos 38 anos de idade, Ronaldo. Desses 38 anos, comecei a trabalhar com 16 anos, então tenho 22 anos de carteira assinada. Então, a gente tem uma história de trabalho. Desses 22 anos como profissional, 17 anos em sala de aula. Então, sou professor aí há 17 anos. Trabalhei em Faxinal, Vaiporã, agora em Grandes Rios, né, nesses 2 últimos anos. E tenho, né, esse trabalho também fora do estado. Viajei em alguns lugares, Mato Grosso do Sul, por exemplo, trabalhando com cursos de pós-graduação, fazendo formação de professores. Então, a gente tem uma experiência aí de 22 anos, desses 22, 17 anos dedicados à educação, à gestão e assim por diante, né? Falando um pouquinho, eu gosto de falar, né, para os meus alunos sobre essa questão do professor William. Eu, quando fiz 17 para 18 anos e decidi fazer uma faculdade, uma primeira opção era fazer psicologia. Só que aí a realidade financeira não permitia fazer psicologia. E aí eu tive que olhar para os cursos e pensar o que vamos fazer. E aí então decidi fazer matemática. Fiz matemática e foi uma ciência que eu tenho um zelo muito grande por ela, né? Estudo essa ciência todos esses anos. Mas eu sou, o Berimbau, eu sou um garoto que abria a geladeira e tinha água lá dentro. E aí o sonho existia no coração e o fato de só ter água na geladeira não nos fez desistir desse sonho. E a gente segue acreditando que a educação transforma, a gente segue acreditando na dignidade das pessoas, a gente segue acreditando que nós nascemos para dar certo, todo ser humano. E a gente acompanhou, até noticiou também nas redes sociais, que o professor William já representou não só Grandes Rios, mas o nosso país no exterior. O professor pode falar um pouquinho dessa experiência? Muito bom. Ô, Ronaldo, o meu pai, né, uma pessoa assim que plantava mamona em Grandes Rios, e ele conta essa história que juntava toda a mamona, seu Toninho, e a hora que ia vender a mamona saía com algumas moedinhas na mão. Uma vida sofrida, num lugar com bastante pedra. Então, meu pai sempre foi um homem que trabalhou muito, e no pesado, no duro. E ele levou esse entendimento que o homem tem que pegar no pesado, tem que agarrar. Então, assim, o fato de desejar estudar, fazer uma faculdade, foi algo que ele olhava e nem sempre apoiava. Então, eu com 16 anos, ele virou para mim e falou, agora você segue, né? Eu consegui seguir até aqui. Por que estou falando isso? Porque a primeira vez, Ronaldo, que meu pai falou do William foi quando nós fomos representar o Brasil numa apresentação que eu estava então fazendo mestrado, que foi em Madrid, na Espanha. E aí eu lembro como se fosse hoje, ele contou para mim que ele estava dentro
de um ônibus, conversando com algumas pessoas que estavam indo ao trabalho junto com ele. E ele disse assim, olha, meu filho está indo para Madrid apresentar um trabalho. Então foi a primeira vez que meu pai falou, sabe? Disse assim, olha, meu filho estudando. Porque fiz a graduação, a participação de saber, se perguntasse para ele assim, o que o professor William está fazendo, o que o William está cursando, ele não saberia dizer. Por quê? Porque foi aquele pai duro, aquele pai rígido que falava assim, vamos lá, vamos trabalhar, vamos pegar firme. E aí eu acreditava, né? E acredito que o conhecimento ele tem o seu valor, a sua importância, o trabalho, a dignidade, né? A seriedade e a honestidade também. Então nós representamos, Ronaldo, o Brasil num trabalho que foi apresentado em Madrid, na Espanha. Numa segunda ocasião, nós apresentamos um trabalho e representamos também nosso país, a nossa cidade, né? Porque quando a gente vai, a gente leva o nome de onde nós somos. Em Medellín, na Colômbia, nós fizemos um trabalho. Tivemos aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, sempre falando sobre a nossa temática de estudo no mestrado e representando o nosso país, nosso estado e a nossa cidade também, consequentemente. O professor William tinha um projeto, tem na verdade uma dedicação, um trabalho voluntário lá dos idosos. Isso acontece tudo de forma voluntária e de repente aí o desejo de uma pré-candidatura, aí tem que ter lá um partido, tem toda uma regra para ser candidato ou pré-candidato a prefeito. Então fala um pouco de como surgiu esse desejo da pré-candidatura. Muito bom. Na verdade a gente estava fazendo um trabalho lá à frente do Lar de Idosos de Grandes Rios e aí houve uma mudança na diretoria dos lares da Sociedade de São Vicente de Paulo, aconteceu em Londrina, Rio Bom, Califórnia, Marilândia, Grandes Rios e Rosário também. Então, depois que houve essa mudança na diretoria, nós éramos, né, procurados por pessoas e dizia assim, professor, o seu nome é um bom nome para se colocar aí à disposição como um pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Só que tinham outras questões que essas questões, Ronaldo, elas tinham um peso expressivo. Por exemplo, eu vim para Grandes Rios como professor, trabalhava em Faxinal e Ivaiporã, na faculdade, na FATEC, na Univale, no SESC, no Objetivo, enfim, Santa Olga, no São Domingos Faxinal. E aí eu tive a oportunidade de vir para Grandes Rios como professor PSS. Então, quando surgiu essa questão da pré-candidatura, que eu ainda era PSS, o que acontece? Você não pode se afastar, quer dizer, você pode se afastar para uma pré-candidatura, mas como é um contrato de PSS, você rompe esse contrato. E eu, como pai, provedor da minha casa e 3 filhos, né, a gente sabe das nossas responsabilidades, né, como pai. E aí, então, essa era uma questão que de certa forma, deixava, né, essa ideia para um momento posterior, um momento depois, né? E aí foi então, o Ronaldo, que no final do ano de 2023 surgiu o concurso para o professor do Estado do Paraná. E aí eu me candidatei. Na época eu lembro que eu fiz a conta, a probabilidade de passar nesse concurso era de aproximadamente 1%. Porque nós tínhamos um número de candidatos para 10 vagas. Então, se você fizer a proporção ali, dá um número aí perto de 1%. E aí nós acreditamos, entreguei nas mãos de Deus o concurso, como a gente faz com a nossa vida também. E a gente foi lá e conseguiu, né, fazer aquilo que precisava ser feito e conseguir a aprovação. Então, fui aprovado no concurso no final do ano. E agora, em 2024... eu assumi, então, um concurso. E aí, o fato, né, de ser o QPM, como nós chamamos, isso permite que sejamos aí, que tenhamos, né, esse afastamento, que é um afastamento por 3 meses, para concorrer, então, a esse pleito eleitoral de 2024. E depois do pleito, a gente retorna, né, para cumprir, para fechar o ano e cumprir com os nossos deveres também. E aí, então, foram acontecendo isso, né? A gente tinha uma responsabilidade com a instituição, que era um trabalho voluntário, como você mesmo disse. A instituição, uma nova diretoria assumiu, né? Todos esses 6 lares da nossa região, que acho que já discutiu isso aqui na rádio também em outros momentos, né? Então, já foi falado sobre isso. E o concurso veio, então, para dar essa possibilidade para a gente. Mas, além de tudo isso, Ronaldo Berimbau, eu penso que a gente buscou, eu e minha esposa, o tempo todo, buscando um discernimento, buscando em Deus, saber se esse era um projeto não só que estava as pessoas procurando a gente e a gente pensando sobre ele, mas também se era uma vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando você se coloca como um pré-candidato, a gente envolve famílias, a gente envolve muitas pessoas, né?
Então a esposa sempre participando dessa decisão. E aí nós tivemos um discernimento em Deus. A gente buscou essa resposta e a gente teve uma clareza e foi então que a gente disse, vamos seguir em frente e vamos acreditar e fazer a nossa parte. E o professor William vem aos estúdios da Rádio Nova Era acompanhado do seu Toninho Souza, agricultor, empresário, uma pessoa muito querida, muito simpática lá do município de Grandes Rios. E essa vinda até aqui com o seu Toninho, qual que é a simbologia que ela tem? Muito importante. Antes de avançarmos, eu gostaria de destacar o seu Toninho, o Ronaldo. Nas nossas conversas, eu até dizia para ele assim, seu Toninho, o senhor permite que eu peça a bênção para o senhor quando eu encontrar o senhor pela primeira vez? Porque quando a gente pede a bênção, o que a gente escuta é Deus te abençoe. Então, seu Toninho, toda vez que eu encontro com ele, eu peço bênção, justamente para que Deus esteja à frente desse trabalho que nós começamos juntos e vamos seguir até o fim. O seu Toninho, ele é um dos nomes das pessoas que, quando nós cogitamos essa pré-candidatura, Ronaldo, ele foi uma pessoa que até estava quieto, né, seu Toninho, em relação à questão de política. E aí o seu Toninho, ele acreditou, abraçou. Então a gente vem fazendo um trabalho junto. O seu Toninho, ele tem 63 anos que mora em Grandes Rios. Então ele chegou em Grandes Rios antes da emancipação. Grandes Rios acabou de fazer 57 anos. O seu Toninho está aqui então antes da emancipação. Veio lá de Minas Gerais, como meu pai também. Pioneiro. Seu Toninho, eu acho importante falar das qualidades do seu Toninho, porque diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então é importante. E o seu Toninho é alguém que morou 10 anos aproximadamente na Flórida, na Ponte Nova, então conhece muitas pessoas que moram ali hoje, conhece toda aquela região. Então a gente fez esse trabalho. E o seu Toninho abraçou essa pré-candidatura num primeiro momento como alguém que acredita, né, no professor William, acredita no nosso trabalho. E a gente vem trabalhando junto com isso. E nas nossas conversas, de sentar e conversar mesmo, o seu Toninho começou a contar alguns pontos importantes que é importante destacar. O seu Toninho esteve à frente de uma festa, Ronaldo, não sei se você vai ter lembrança, que chamava Café com Leite, uma festa que já existiu em Grandes Rios, uma festa que movimentava o leite, movimentava o café, os agricultores, a cidade como um todo. O seu Toninho é uma pessoa, hoje tem lá os filhos que estão bem instalados, é uma pessoa que conseguiu tirar ali da honestidade do trabalho, tirar e dar uma possibilidade para os filhos. Nós já fizemos um trabalho, Ronaldo, junto, que Grandes Rios hoje tem aproximadamente 200 quilômetros de estrada rural, estrada de chão. A gente fez um trabalho junto de andar nessas estradas, de conhecer, de olhar as propriedades, olhar essas estradas, estudar juntos, sempre pensando, né, seu Toninho, numa solução, num caminho. E nós fizemos esse trabalho e eu vejo no seu Toninho uma pessoa que tem um amor, de fato, verdadeiro, pela nossa cidade. E aí, então, nessas conversas, nessas andanças, surgiu aí um desejo no meu coração, e eu acho que foi um desejo do coração do seu Toninho também, de estar vindo com a gente como um pré-candidato também a vice-prefeito da nossa cidade. E isso, para mim, foi bastante importante, porque eu gostaria muito de ter ao meu lado alguém que a gente pudesse confiar, que a gente tivesse uma pessoa de caráter que as pessoas conhecem. E tem uma história, como eu disse, né, Ronaldo? 63 anos. E eu acredito que quem conhece seu Toninho Souza sabe muito bem quem ele é. E aí, então, surgiu esse desejo do meu coração, junto com o seu Toninho também, dessa pré-candidatura também a vice-prefeito de Grandes Rios. A gente pode ouvir um pouquinho o seu Toninho? Então nós vamos ouvir aqui o seu Toninho Souza, ele que entra nessa pré-candidatura, né, como pré-candidato a vice-prefeito. Ele fala um pouquinho também a nossa reportagem para fazer essa apresentação. Seu Toninho, primeiramente, boa tarde. Boa tarde para vocês tudo aqui da rádio, né? Que é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Boa tarde para o Vale do Ivaí, né? Para todo o pessoal. E para Grandes Rios também, né? Para os nossos irmãos lá, de toda a região lá. Né? Seu Toninho tem a origem na agricultura? Fui criado na agricultura com 7 anos de idade. Meu pai levava para a roça naquela época. Então a gente é agricultor. E hoje mora na cidade? Moro na chácara e na agricultura. Então eu sou agricultor e sou empresário, que hoje meus filhos faz essa parte de empresário, né? E esse carinho, esse amor pro Grandes Rios, desde que chegou lá até hoje? Até hoje, porque a gente é de uma família que o povo gosta muito, uma família muito delicada, até o hospital municipal em nome do meu avô,
Então, nossa família é uma família muito grande, né? Então, a gente tem amor por tudo que eu adquiri foi em Grandes Rios e na agricultura, né? Então, por isso que a gente tem esse amor em Grandes Rios. Nós temos pessoas muito simples aí que viraram prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, e ficou bastante evidente, né, que uma gestão pública ela precisa de seriedade, transparência, honestidade, porque lá você tem o servidor, você tem o advogado, você tem o contador. Eu acho que é isso que o seu Toninho também pretende levar para essa campanha, que é a honestidade, que é a transparência, né? É a honestidade. É a honestidade, trabalhar do jeito que a população precisa, né? Fazer aquilo que o município necessita, na parte da agricultura, na parte da saúde, tudo que for preciso, né? Então, a gente está preparado para isso. Agora, que nem vou supor, eu fui chamado para ele para ser o vice, só a minha família, primeiro, tem que conversar com a família, né? Conversei com Deus, com a minha família, com a família dele, então tudo aceitou. Agora eu dependo da população de Grandes Rios. Se a população quiser que eu sou o vice, eu sou o vice. Então, vai depender da nossa população de Grandes Rios, né? Boa sorte na caminhada lá. Obrigado pela honra de ter visitado aqui os estúdios da Rádio Nova Era. Se tiver mais alguma mensagem, fica à disposição. Eu que agradeço vocês pelo convite, né? E estou à disposição de tanto da população de Grandes Rios como de vocês. Eu fico muito grato de vocês, tá? E Deus que abençoe. A gratidão é nossa, seu Toninho. Falamos então com o seu Toninho, a gente vai finalizar aqui com o professor William, né, com as considerações finais. Ele veio aqui para anunciar a sua pré-candidatura ao cargo de prefeito em Grandes Rios. Algo que eu não tenha perguntado, algo que seja importante informar a população nesse momento, William? Ronaldo, eu acho que como uma pré-candidatura, eu acho que é importante falar um pouco do professor William. De repente as pessoas conhecem o professor William, mas não conheciam seu Toninho Souza. Importante destacar essa fusão de reta intenção, esse desejo de fazer o bem sem olhar a quem. A transparência, que é algo que a gente preza muito, né, seu Toninho? A gente conversa bastante sobre isso, então a gente tem no nosso coração um desejo das pessoas conhecerem como foi feito, como é feito e como será feito. E é uma apresentação, é uma pré-candidatura, né, Ronaldo? A gente tem as leis, né, do TRE que norteiam a gente, o que a gente pode fazer numa pré-candidatura, o que a gente não pode. Mas eu penso que esse primeiro momento e de suma importância é essa apresentação do professor William, aqueles que não nos conhecem, o seu Toninho também, aqueles que às vezes conhece de vista, mas não teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história. Eu acho que nós falamos e dissemos aqui o que era importante. E uma passagem bem rápida é quando o anjo Miguel, ele grita "Sérvia, eu servirei". E aí o anjo Miguel, ele vem nos ensinar, Ronaldo, que nascemos para servir. E a importância que tem todo ser humano entender na sua profissão, seja ela qual for, a importância que nós temos e o dever que nós temos para alegar ao coração de Deus com o servir. Eu penso que esse é um princípio, principalmente dentro da política. Já dizia Platão, a política é importante. Não vamos discutir politicagem em política, que é uma outra situação, mas a política em si é importante, já dizia Platão. E para nós cristãos, o ato de ter clareza no servir, tendo no outro um semelhante, eu acho que isso é importante. E gostaria de destacar aqui também, nesse ponto, né? O ato de servir. Estamos, quando o seu Toninho brinca, né? Que seu Toninho fala assim, eu estou deixando de cuidar, de certa forma, das propriedades, das nossas lutas, para cuidar do município. E com isso, como eu disse, no último censo de 2022, nós temos aproximadamente 5.600 habitantes. Então, você está a serviço dessas 5.600 pessoas que estão na nossa cidade, né? De todos os desafios e todos os grandes pontos que a gente precisa olhar, observar e fazer por eles. E uma palavra que eu gosto bastante, Ronaldo, é a dignidade. Eu acredito muito que todo ser humano, a dignidade é um direito de todos nós, de ter aquilo que é o direito sendo respeitado, sendo lembrado. E eu acho que esse é o dever, né, de todo pré-candidato, ou de todo candidato, ou de qualquer ser humano que se dispõe a estar na política, que é poder fazer o bem a todos, ter o bem comum como uma premissa em todas as decisões que venha a tomar. E ter um propósito. Eu acho que o propósito dessa pré-candidatura, ele está claro, traçado, e a gente vai seguir com ele. E
Deus sabe de todas as coisas e a gente tem um Senhor que é o Senhor das nossas vidas aí. E é Ele que a gente vai buscar, como o seu Toninho mesmo disse, né? Quando foi feito o convite, buscou em Deus um discernimento. E eu acho que todas as nossas decisões, a gente busca sempre esse discernimento que, como dizia Agostinho de Hipona, é possível ver um pouco mais longe se você colocar Deus como o Senhor da vida. William, queria agradecer pela visita aqui nos estúdios da Rádio Nova Era para falar sobre essa pré-candidatura. Claro que nós estamos ainda na pré-campanha, ainda tem a organização partidária, pode ter composição com outro partido. Então a gente tem todas essas questões que ainda vão sendo resolvidas e não vai faltar oportunidade para a gente debater mais a fundo ainda essa pré-candidatura. Mas agradecer aqui pela visita do seu Toninho, do professor William, e dizer que a gente está à disposição e desejar boa sorte aí na caminhada. Ronaldo, agradeço muito a você, a Rádio Nova Era, por nos receber aqui. Agradecer a todos que dedicaram esse tempo a nos ouvir, a nos assistir. E dizer que a gente segue, que Deus abençoe e que a gente consiga ter saúde, acima de tudo, para chegar até o dia que vai ser o dia que as pessoas irão decidir. Mas isso a gente vai conversar um pouco mais em outras oportunidades, quando for o momento certo para poder falar um pouco mais sobre detalhes, né? Do município, de desafios e assim por diante. Mas como disse, numa próxima oportunidade. Mas novamente, muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado. Recebemos então aqui o seu Toninho de Souza, um agricultor, empresário, pré-candidato a vice, professor William José Gonçalves, o pré-candidato ao cargo de prefeito em Grandes Rios. E a gente segue com essas entrevistas, ouvindo os pré-candidatos e assim contribuindo também com a justiça eleitoral, porque a gente já vai antecipando essa apresentação para que a população possa conhecer quem são aqueles que estão colocando seus nomes à disposição.